Durante anos, ele passou pelas ruas sem ser notado, com seu boné velho e as mãos marcadas pelo tempo. Era conhecido apenas como o Silencioso. Sempre no mesmo banco da praça, sempre sozinho. Os jovens riam quando ele passava, dizendo que aquele velho não passava de mais um esquecido. Ninguém sabia que por trás do olhar cansado, havia histórias que não cabiam em medalhas. Mesmo os vizinhos o ignoravam, chamando-o apenas de seu Pedro, como se fosse invisível, até que um convite inesperado chegou à sua casa, assinado por um general, em serviço ativo. No envelope, uma única frase: precisamos que o senhor esteja presente. Se você acredita que heróis não envelhecem menos, apenas ficam mais silenciosos, inscreva-se no canal agora. Pedro olhou aquele convite por longos minutos, como quem encara o passado voltando com farda. Vestiu a única camisa boa que ainda tinha, colocou a boina antiga e pegou o trem até a capital. Ao chegar no quartel, foi barrado na entrada. Menos um jovem oficial disse que ele não constava na lista. Pedro não discutiu, apenas abriu o envelope e mostrou o papel assinado. O soldado leu, engoliu seco e correu para dentro, sem dizer nada. Minutos depois, os portões se abriram e um grupo de soldados saiu, enfileirado, para recebê-lo. Entrei. O próprio general desceu os degraus com postura firme. Ao se aproximar de Pedro, o general bateu continência e disse em voz alta: Senhor. O gesto do general paralisou todos ao redor, menos até os oficiais de mais alta patente. Olharam. Excelência. Pedro, calmo, respondeu com leve aceno e um olhar sereno, sem vaidade. Aquele momento ecoou mais forte do que qualquer discurso. O general estendeu a mão e o guiou até o auditório, onde a cerimônia já havia começado. No microfone, anunciou: Hoje, vamos ouvir alguém que por décadas o país esqueceu. Pedro foi conduzido ao palco, enquanto os presentes o observavam, como se tentassem reconhecer uma lenda. Sem slides, sem pompa, ele apenas sentou e disse: Só vou contar o que ainda lembro, e o que nunca esqueci. E todos se inclinaram, atentos, como se o silêncio tivesse se tornado voz. Pedro falou pouco, mas cada palavra pesava como quem carregou um batalhão nas costas. Contou de uma emboscada em 1972, onde ele perdeu 3 companheiros e salvou outros. 6 disse que, naquele dia, a farda se encharcou de lama, sangue e promessas não cumpridas. Revelou que, ao voltar, não encontrou homenagens menos apenas silêncio e esquecimento. Mas tudo bem, ele disse, porque quem volta, volta pelos que não voltaram. Os mais jovens ouviram em silêncio, e os mais velhos enxugaram os olhos. Um coronel, sentado na primeira fila, deixou escapar: Como nunca soubemos disso antes? E o general respondeu: Porque o senhor Pedro nunca contou. Ele escolheu servir, não aparecer. Após a fala, Pedro desceu do palco e tentou voltar ao anonimato. Mas agora já não era possível. Sua história havia encontrado ouvidos. E eco, os cadetes o cercaram, perguntando detalhes, querendo aprender com quem viveu o que os livros não ensinam. Pedro respondeu com paciência, mas sempre com humildade: Não me chamem de herói. Chamem de sobrevivente. Nos dias seguintes, a base começou a receber mensagens de veteranos que se lembravam dele. Fotos antigas surgiram, mostrando Pedro ao lado de homens hoje enterrados ou desaparecidos. E sua história passou a ser contada nas instruções como exemplo de coragem silenciosa. O general pediu a Pedro que ficasse mais alguns dias na base, como convidado de honra. Ele recusou educadamente: Tenho minha rotina, minha vida continua fora daqui, mas aceitou um último café na cantina, onde reencontrou um velho companheiro de guerra. Ambos ficaram alguns minutos em silêncio antes de se abraçarem com força. Eu achei que você tinha morrido, disse o amigo com voz embargada. Morri um pouco sim, mas fui voltando. Devagar, respondeu Pedro. A foto dos dois juntos naquele momento virou símbolo de fraternidade entre gerações, e foi colocada em um mural com a legenda: Não é o grito que mede um soldado, é o que ele cala. De volta à cidade, Pedro encontrou um bilhete na porta de sua casa. Agora sabemos quem o senhor é. Obrigado. Aos poucos, os vizinhos passaram a cumprimentá-lo com mais respeito. Jovens começaram a visitar a praça, onde ele sempre se sentava. Um grupo de estudantes de história quis entrevistá-lo para um projeto escolar. Ele recusou a entrevista, mas entregou uma carta escrita à mão. Se quiserem entender, leiam, mas não esperem aventura. Esperem verdade. Essa carta virou um artigo publicado em uma revista militar, emocionando leitores em todo o país. O general voltou a contatá-lo para uma cerimônia nacional de veteranos esquecidos. Pedro, inicialmente resistente, acabou aceitando, mas com uma condição: Quero que o nome dos meus companheiros esteja comigo.
Não quero estar sozinho dessa vez. A base preparou um banner com as fotos dos soldados do pelotão de Pedro, todos desaparecidos ou falecidos. Na cerimônia, ao subir ao palco, ele pediu 1 minuto de silêncio por cada nome lido. O silêncio durou mais de 5 minutos, e ninguém ousou interromper. Ao final, Pedro disse: "Esses foram os homens que me ensinaram o que é respeito", e desceu do palco em meio a lágrimas e continências. O nome de Pedro passou a circular entre as forças armadas como exemplo de honra discreta. Um grupo de oficiais criou uma campanha interna chamada Reconhecer em Vida. Veteranos como Pedro foram localizados em várias partes do país. O próprio Pedro ajudava a encontrá-los, indicando nomes esquecidos e locais remotos. Cada reencontro era documentado, formando uma rede de memória que antes não existia. Miguel, um jovem cadete, dizia: "Pedro nos deu mais do que lições, nos devolveu a alma da farda." E cada geração que chegava à base ouvia falar dele antes mesmo de conhecer os próprios comandos. Pedro, o silencioso, já era lenda menos, e ele nem sabia. Mas o tempo também cobrava seu preço. Pedro começou a caminhar mais devagar, e as dores o visitavam com frequência. Mesmo assim, continuava indo à praça, sentado no mesmo banco. Certa manhã, uma criança se aproximou e perguntou: "O senhor é o homem que o general chamou de senhor?" Pedro sorriu e respondeu: "Sou só alguém que nunca deixou de cumprir uma promessa." A mãe da criança se emocionou e agradeceu. E pela primeira vez, alguém na praça o chamou pelo nome completo: Senhor Pedro Amaral. Naquela tarde, ele voltou para casa com passos lentos, mas com a alma erguida, como uma tropa em posição de sentido. Com o tempo, Pedro passou a receber convites para palestrar em escolas militares. Sempre dizia: "Não tenho muito a ensinar, mas posso lembrar do que é importante." Seus encontros não tinham apresentações, só conversas sinceras e silenciosas. Ele falava de valores, de lealdade e da dor de quem volta e não encontra mais nada. Os cadetes ficavam em silêncio absoluto, como se o tempo parasse enquanto ele contava. Numa dessas visitas, um jovem soldado perguntou: "O senhor sente saudade da guerra?" Pedro respondeu: "Não da guerra. Sinto saudade dos que voltaram comigo, mesmo sem estar mais aqui." A resposta virou citação oficial nos murais de todas as escolas do exército. Pedro passou a ser conhecido entre os oficiais como o Senhor sem estrela, uma reverência à sua humildade. Mesmo sem patente alta, todos o chamavam de Senhor, com respeito inquestionável. O general que o havia reconhecido antes fez uma proposta inesperada: um cargo simbólico como conselheiro de honra. Pedro recusou formalmente, dizendo que não precisava de título, apenas de ouvidos atentos. Ainda assim, aceitou ser parte de um novo projeto: o Arquivo Vivo dos Silenciosos. Esse projeto gravava as histórias de veteranos que nunca tinham tido voz. Pedro foi o primeiro a contar sua história completa, diante das câmeras. E quando terminou, disse: "Agora posso dormir com menos peso." O vídeo de Pedro viralizou no YouTube militar, alcançando mais de 1 milhão de visualizações. Em 2 semanas, comentários vinham de netos, soldados e até civis comovidos com sua fala. "Ele falou como meu avô", dizia um comentário. "Esse homem é tudo o que a farda representa", dizia outro. Pedro ficou surpreso com a repercussão, mas ainda preferia seu banco na praça. Quando questionado, respondia: "Se isso ajuda alguém a entender o valor de um silêncio, então vale." Veteranos de outras regiões começaram a procurá-lo, como se ele fosse uma bússola viva. E Pedro recebia a todos com café coado, cadeira de madeira e escuta sincera a uma reportagem. Nacional dedicou a capa a ele: "O senhor que o exército quase esqueceu." Pedro não quis entrevista, mas autorizou a publicação de uma de suas cartas. Nela, dizia: "Não procurem minha história num livro. Procurem nas cicatrizes dos que voltaram em silêncio." Se essas palavras te tocaram, inscreva-se no canal. Aqui, os esquecidos finalmente têm voz e respeito. A matéria comoveu o país e abriu portas para novas políticas de reconhecimento aos veteranos. O Congresso foi pressionado por milhares de mensagens, pedindo uma lei de homenagens em vida. A Lei Pedro Amaral foi aprovada meses depois, garantindo registro e apoio a combatentes esquecidos. Pedro foi convidado a Brasília, mas não foi. Disse apenas: "Minha honra está na lembrança, não na capital." Na base onde tudo começou, o nome dele virou parte do juramento dos cadetes. "Prometo servir com honra", lembrando de Pedro Amaral, que lutou em silêncio e morreu de pé. "Anda em vida." Ele soube disso e apenas respondeu com um aceno e um sorriso leve. Os oficiais mais jovens começaram a visitar sua casa, em peregrinação silenciosa. Vinham pedir conselhos, mas saíam com algo ainda maior: consciência. Pedro nunca pregava patriotismo vazio, mas fé nos irmãos de farda. "Vocês não carregam a bandeira nos ombros. Carregam quem morreu por ela."
e todo mundo sabia que ali falava alguém que viveu cada palavra. A saúde de Pedro começou a se fragilizar, no início do inverno. As mãos, antes firmes como aço, agora tremiam quando seguravam a caneca de café. Mesmo assim, continuava andando até a praça sempre que podia. Em uma dessas idas, encontrou um jovem de olhos baixos, sentado no banco. Era um soldado recém-reformado, por depressão e tentativas de suicídio. Pedro sentou ao lado, em silêncio, e ficou ali por 2 horas. No fim, disse apenas: "Não está sozinho. A farda pode sair do corpo, mas nunca do peito." Naquela tarde, o jovem desistiu de desistir e passou a visitar Pedro semanalmente. A história do jovem salvado por Pedro chegou ao alto comando do exército. A tropa entendeu, finalmente, o que significava serviço além da guerra. O general, que antes o homenageou, mandou instalar uma placa na praça. "Aqui senta um homem que salvou mais vidas com silêncio do que outros com armas." Pedro riu quando soube da placa. "Agora não posso nem mais cochilar aqui." A cidade começou a ver aquele banco como um símbolo. Veteranos vinham de longe só para sentar por alguns minutos ao lado dele. E a praça ganhou um nome novo: Praça do Sr. Amaral. Durante uma cerimônia surpresa organizada pelos cadetes, Pedro foi chamado ao palco. Ali, em frente a centenas de fardas enfileiradas, todos se levantaram ao ouvir seu nome. O general bateu continência novamente. E cada oficial repetiu o gesto. Pedro, emocionado, levou a mão ao peito e respondeu apenas: "Missão cumprida." A multidão aplaudiu de pé, mas Pedro levantou a mão pedindo silêncio. "Se for para me aplaudir, que seja também por todos os que não voltaram." Naquele momento, foi possível ouvir um choro preso em muitos peitos, e a cerimônia foi encerrada com uma salva simbólica. O silêncio de uma tropa inteira. Após esse evento, Pedro voltou para casa e ficou dias sem sair. Disse a Helena, sua sobrinha: "Acho que agora já contei tudo o que precisava." Ela o abraçou com força e respondeu: "Não importa o que falem, o Senhor já virou eterno." Pedro passou a escrever suas memórias em caderno simples. De capa dura, escrevia com calma, pausando para respirar entre uma lembrança e outra. Ao final de cada capítulo, ele deixava uma pergunta: "Você teria ficado em silêncio ou pedido medalha?" Esses cadernos viraram livros lidos em escolas militares, e foram chamados de memórias de um grito que nunca precisou ser ouvido. Na última cerimônia pública em que apareceu, Pedro já andava com auxílio de bengala. Mesmo assim, recusou cadeira especial. Preferiu ficar ao lado dos soldados em formação. Um fotógrafo capturou esse momento, e a imagem viralizou. Mostrava um velho entre os jovens, com olhar firme e coluna ereta. A legenda dizia: "Ele nunca comandou um batalhão, mas um batalhão inteiro o segue." Foi sua última aparição, antes de se recolher definitivamente em casa, mas ninguém esqueceu aquele olhar, porque quando ele se calava, era como se a tropa inteira escutasse. O inverno foi mais rigoroso naquele ano, e Pedro já não saía de casa com frequência. Mesmo assim, mantinha a rotina de acordar cedo, passar o café e revisar suas anotações. A cidade parecia mais respeitosa, meiga e silenciosa, como se algo tivesse mudado com sua presença. Veteranos continuavam mandando cartas agradecimentos, relatos inspirados por suas palavras. Pedro respondia a alguns, quando a mão permitia, sempre com frases curtas e diretas. Valor não se mede com medalhas, mas com um que se escolhe calar. Um dia, Helena encontrou Pedro dormindo em sua cadeira com um sorriso tranquilo. Sobre a mesa, uma última anotação: "Cumpri. Agora passo a guarda." Pedro Amaral faleceu em silêncio. Como viveu? Seu corpo foi encontrado sem sofrimento, com a boina dobrada, sobre o colo. A notícia percorreu as fileiras do exército com velocidade e reverência. Bases militares, quartéis e escolas decretaram luto simbólico por 3 dias. No funeral, centenas de pessoas compareceram menos. Muitos nunca o conheceram pessoalmente. O general que o chamou de senhor fez o discurso final. "Pedro nos ensinou que nem toda farda é visível, e que alguns comandam mesmo sem dar ordens." O caixão foi coberto com a bandeira nacional e carregado por 6 cadetes escolhidos a dedo. Na lápide, uma frase simples e poderosa foi gravada, chamado "Ti Senhor." Serviu até o fim. Ao lado, nomes de seus companheiros de pelotão foram inseridos, como pedido dele. Nenhuma medalha, nenhuma patente, apenas nomes. Durante a cerimônia, não houve discursos longos, menos apenas uma salva simbólica de silêncio. O toque do silêncio foi tocado por um trompetista jovem, com lágrimas no rosto, e enquanto a bandeira era dobrada, Helena segurava firme um caderno de anotações. Ali estavam as últimas palavras que Pedro havia escrito com suas mãos trêmulas.
o exército decidiu transformar a casa de Pedro num memorial. A sala onde ele escrevia foi mantida exatamente como estava. Sua bengala, sua caneca e sua boina ficaram em exposição sob vidro. As escolas militares passaram a incluir a história de Pedro no currículo de formação. Nas formaturas, ao final da cerimônia, os cadetes dizem juntos: "Pelo silêncio do Sr. Pedro, marchamos com honra." Helena recebeu cartas de outros veteranos contando como Pedro os inspirou a falar, e um general aposentado resumiu: "Ele morreu calado, mas ressuscitou vozes." Um ano depois foi inaugurado o Instituto Pedro Amaral, para amparo de veteranos esquecidos. Oferecia atendimento psicológico, acolhimento e reintegração à vida civil. A entrada do prédio tinha a estátua de Pedro sentado, como se ainda observasse. Quando chega, na base da estátua, a inscrição: "O silêncio que salvou gerações." Miguel, o jovem soldado que havia pensado em desistir, agora era um dos diretores do instituto. Ele dizia: "Pedro me ensinou que viver em silêncio também é uma forma de lutar", e usava o crachá com orgulho. Missão herdada. Pedro tornou-se símbolo de resistência sem barulho. Nas redes sociais militares, vídeos antigos de Pedro voltaram a circular. Frases como "fardado ou não, ainda sou soldado" ganharam milhares de compartilhamentos. A juventude militar começou a valorizar mais os veteranos humildes e calados. Influenciadores passaram a citar Pedro como o verdadeiro exemplo de tropa. Canais do YouTube dedicaram séries inteiras à sua vida. Helena autorizou a produção de um documentário chamado O Senhor Invisível. A estreia aconteceu no Dia do Soldado, com transmissão nacional, e a última cena foi Pedro dizendo: "Quando chamarem um velho de senhor, façam por merecer." A praça onde Pedro se sentava tornou-se ponto turístico e lugar de silêncio coletivo. Todo dia 7 de setembro, às 10 hours, a cidade faz 1 minuto de silêncio em sua homenagem. Pessoas se sentam no mesmo banco, tiram o chapéu e abaixam a cabeça. Não há discursos, apenas respeito. A praça foi rebatizada como Praça do Senhor Desconhecido, por vontade de Pedro. Ao lado, um mural com a imagem dele jovem, em preto e branco. Veteranos escrevem ali mensagens com giz, como se falassem com ele. E nenhuma delas termina com adeus, menos apenas com missão dada, missão cumprida. A influência de Pedro chegou até bases internacionais. Militares estrangeiros pediram tradução de suas falas e cartas. Um sargento norte-americano escreveu: "Pedro é o tipo de guerreiro que todo exército precisa lembrar." Instituições de veteranos no Chile, Argentina e Portugal fizeram homenagens simultâneas. Em Brasília, o nome de Pedro foi incluído no livro de honra da Defesa Nacional. Mas mesmo com todo esse reconhecimento, o que mais tocava era o impacto pessoal. Um menino escreveu: "Quero ser igual ao Senhor Pedro quando crescer, mas sem guerra." Essa frase foi colocada no fim do documentário, encerrando a história com esperança. Hoje, quem visita um memorial de Pedro sente mais do que vê. É como se o tempo parasse ali, respeitando cada passo lento que ele deu. Chão foi feito com pedra antiga, imitando o caminho que levava à praça. Muitos dizem que sentem vontade de falar baixo ao entrar. É o efeito que Pedro sempre causou, menos a paz de quem não precisou gritar. No centro do memorial, uma réplica do banco da praça está vazia. A placa diz: "Sente-se, respire, e lembre-se do homem que ensinou a tropa a ouvir." Pedro Amaral não teve patente alta, nem livros escritos em seu nome, mas ensinou o que muitos generais esqueceram: que honra é feita em silêncio. Sua história mostrou que farda sem vaidade é a mais nobre armadura, e que um senhor pode ser muito mais do que um título. Pode ser um legado. Hoje, mesmo ausente, Pedro continua marchando nos passos de quem o ouve. Se essa história te emocionou, inscreva-se no canal. Aqui, heróis silenciosos não são esquecidos, são lembrados, respeitados e eternos. Missão encerrada com honra.